Paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos no 4º episódio do Pod Christ. Eu sou a Júlia Caiel. E eu sou a Julian Lemos. E nesse episódio o tema é Infância e Princípios Bíblicos. Amém. Então, paz do Senhor, irmãos, oficialmente. Graças a Deus, mais um episódio, né, Júlia? Hoje a Júlia está estreando, então, como entrevistadora. E, para honrar, né, hoje a nossa mesa é só de mulheres. A nossa primeira convidada, a obreira Daisy, que é líder distrital do DEC e tem uma experiência muito vasta como professora, como professora do DEC, professora no secular também. E a gente queria ouvir um pouquinho da tua experiência, irmã Daisy, quanto tempo faz que tu é prof? Te apresenta para o pessoal. Amém. Então, paz do Senhor a todos. Então, eu sou a Daisy, né? E eu tenho uma vivência já de igreja, assim, bastante tempo. Meus pais foram para a igreja, eu tinha 1 aninho. Então, desde lá, estou na Pentecostal Unida. Então, vai 35, 36 anos. Uhum. E desde sempre, assim, quando eu fui chegando na fase de adolescência ali, que a gente vai definindo, assim, os nossos... O que a gente quer ser, o que a gente quer trabalhar, né? Eu lembro de orar a Deus e pedir que Ele me direcionasse para algo que eu pudesse usar, né? Também na obra de Deus. Então, Deus foi me direcionando, eu fui fazer o magistério, daí depois, né? Cursar a pedagogia. E, então, eu tenho... Como professora, né, eu trabalho na rede municipal de ensino há 15 anos já, né, com educação infantil, que é as crianças pequenas ali, de 0 a 6 anos. Mas também no DEC, no departamento, eu já estou envolvida desde sempre já. Minha mãe foi prof, então eu ajudava ela, né, eu tinha ali 12 anos, eu já ajudava ela. E quando eu tinha ali meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a assumir sozinha as aulas, né? Comecei a tomar a frente desse departamento. Então, é algo que eu amo, né? Já vai aí uns 20 e poucos anos também que eu trabalho nessa linha, né? Que é do Departamento de Educação Cristã, mais especificamente trabalhando com crianças. Já trabalhei, assim, com pré-adolescentes, com jovens, né? 1 ou 2 anos, mas mais tempo é com as crianças mesmo. A irmã Daisy foi minha prof do DEC, né? Para quem não sabe. E foi uma benção, né? Eu lembro muito bem das aulas dela, muito ensinamento. E ela também é ministra de louvor. Eu lembro que quando a gente era criança na igreja, a gente brigava para ser a irmã Daisy. Todas queriam cantar igual a irmã Daisy. Mas é muito, muito legal tudo isso. E a gente vê as irmãs fazendo esse trabalho, mas a gente não imagina o quão difícil é. Porque não é alguma coisa que surge do nada, né? É uma inspiração, eu creio que é uma inspiração. A gente está todo dia fazendo algo diferente, algo novo. Porque chamar a atenção das crianças é difícil, né, irmã Daisy? Como é que é esse teu processo? Como é que foi essa... Quando que tu entendeu que Deus queria que tu exercesse essa vocação no ministério? Desde que eu era pequenininha, né? Eu brincava de aulinha em casa, com as bonecas e ursinhos, né? E como eu, desde pequena, vou à igreja, né? Então, eu via minhas professoras da escola dominical, né? Então, para mim, elas eram, assim, maravilhosas, né? E eu me inspirava muito nelas. Então, o meu desejo era ser como elas. Então, acho que foi aí que começou a brotar no meu coração o desejo, né? De ser professora da escola dominical. E também pela minha mãe, né, que também trabalhou muito tempo, eu ajudava ela, então ali foi também despertando o desejo de estar fazendo. Então eu ajudava ela, já me sentia importante. A tua mãe também né? trabalhava no DEC? Ela trabalhou um tempo. Muitos não sabem, mas ela trabalhou um tempo também com as crianças. É um chamado diferenciado, né, que a gente recebe. E esse processo, como a gente estava comentando antes, sobre criações, isso é algo que Deus te dá? Ou tu acha que de tanta experiência, de tantos anos, tanto tempo trabalhando no departamento, tu já sabe mais ou menos como chamar a atenção das crianças? Tudo é um aprendizado, né? A gente não nasce sabendo as coisas, então a gente vai atrás, a gente vai buscando, vai estudando, vai buscando se inspirar nas pessoas, vendo como é que elas fazem, né? Então eu comecei
vendo como as outras professoras faziam, né? E tentando fazer o meu melhor, vendo como é que funcionava a escola dominical. Então, eu tentava fazer como elas faziam, preparava material. Mas eu lembro que no começo, a gente não tinha assim, recursos financeiros. Que nem, hoje em dia, tu tem a internet aí, que tu dá um clique ali, já tem muitas ideias e que tu pode te inspirar, né? Mas quando eu comecei, não tinha isso. Então, tinha que ir atrás mesmo. Então, o que eu fazia? Eu comecei ensinando para as crianças de Gênesis em diante. Eu vou começar com Gênesis, daí comecei a criação do mundo, né? Então, aí eu mesma desenhava todas as figurinhas, recortava, pintava, né? Para chegar lá no domingo e ensinar aquela aula. Então, na semana era aquela correria, né? Para montar tudo, para deixar tudo certinho, as figurinhas. Aí depois eu fui conhecendo materiais, assim, né? Sim. Que algumas livrarias disponibilizavam, então às vezes a gente ia lá e adquiria quando dava algum material que a gente podia estar utilizando, né? Mas sempre fazendo aquele filtro, né? Do que condiz com a nossa confissão de fé, né? Com aquilo que a gente crê na palavra de Deus, para que a gente não passasse nada duvidoso para as crianças. Então sempre tinha que ter esse filtro, né? Porque muito material a gente tinha de outras denominações, né? Que tinham outra crença. Então, a gente aproveitava, né? A Bíblia diz, examine todas as coisas e retém o que é bom. Então, a gente tinha que fazer esse trabalho aí. Para você ver como o exemplo ele é importante, né? Porque até tem uma pergunta assim, qual o impacto de um bom exemplo cristão na infância, né? Você tem, e como você falou, teve uma como é que se fala? Uma experiência? É uma experiência forte de exemplo, né? Que a sua mãe, né, te ensinou tudo e foi um ótimo exemplo, né? Até você chegar. Sim, e também na minha vida espiritual, né? Enquanto criança, digamos assim. Sim. Eu recebi o Espírito Santo com 11 anos, né? Era criança. E me batizei já aproveita com 11. E já conta a tua infância. Tu tem uma história muito bonita que eu gosto muito de ouvir sobre a saia no colégio. Então, já aproveita e já emenda tudo a história. Então, assim, desde sempre, que eu me lembro, assim, da gente quando criança, quando a minha mãe já tinha um tempo de igreja, que ela já tinha mais conhecimento, eu lembro que nós era pequenos, eu e meus irmãos, e a gente, à noite, ia pro quarto da minha mãe, todos nós sentávamos na cama dela, ela lia uma história da Bíblia, e ela pegava a Bíblia e ela lia, mas a forma como ela contava, assim, era... Diferente. Tu ficava assim, tu ficava presa nas histórias, assim. E depois que ela contava as histórias, às vezes era uma, duas, né? A gente queria que ela repetisse. Depois, eu lembro, meu pai se ajoelhava na beira da cama e orava, e a gente se ajoelhava do lado e repetia a oração dele. Então, esse é o exemplo, o viver cristão no dia a dia vai impactar, influenciar a vida da gente, né? E... o fato de eu receber o Espírito Santo também com 11 anos também foi muito por influência da minha mãe. Nós congregávamos, nós íamos aos cultos, eu frequentava a escola dominical. E em determinado momento, teve uma campanha na igreja, nós frequentávamos a IPUB do Primavera na época, era uma campanha de evangelismo. E eles fizeram uma chamada para o altar para quem não tinha o Espírito Santo fosse lá para receber uma oração e para buscar, né? E eu fiquei parada no banco, mas a minha mãe me cutucou e disse, tu tem o Espírito Santo? Eu disse, eu não tenho, mãe. Ela disse, então, vai lá. Eu disse, mas mãe, eu sou uma criança ainda. Ela disse, mas isso não importa. O Espírito Santo não é só para os adultos, é para todos. E aí, pela incentivo da minha mãe, eu fui. E naquela noite eu recebi o Espírito Santo. Né? E aí eu cheguei em casa, naquele dia meu irmão mais novo não tinha ido no culto, né? E aí eu cheguei em casa e contei pra ele que eu tinha recebido o Espírito Santo. Ele disse, tá, como é que tu fez? Ele me perguntou, né? Eu tinha o quê? 11 anos, ele tinha 9, 10 mais ou menos, né? Eu disse pra ele, eu fui lá no altar e eu comecei a orar e comecei a chorar. E quando eu vi, tava cheio de Espírito Santo. Ele disse, eu também quero ir no outro culto, no outro dia ele foi. E ele foi no altar e ele recebeu o Espírito Santo também. Então, né? Tu vê como... né? Exatamente, vai exercendo assim. E aí, depois que eu me batizei, então, eu recebi o Espírito Santo e daí eu já falei com o pastor, eu quero me batizar. E aí, depois que eu me batizei, eu disse pra minha mãe, eu não vou mais usar calça, né, nada assim, eu quero ir, porque às vezes, enquanto criança, às vezes ia até na escola, né, de calça. Aí eu comecei a usar só saia pra tudo. E teve um determinado ano que eu tava estudando,
que eles exigiram o uniforme da escola, né? Sim. E aí eu ia com a camiseta e tal, mas eles queriam o uniforme completo. Mas o uniforme completo era calça, né? Ou bermuda. E eu não queria usar. Então, teve até uma situação que teve um passeio escolar que foi feito, né? Com a minha turma. E eles falaram, tem que estar o uniforme completo. Eu perguntei, posso ir só com a camiseta? Eu disse, porque eu não uso calça. E aí a diretora na época, era a vice-diretora na época, ela foi bem incisiva. Disse, não, ou é uniforme completo com a calça e a camiseta, ou você não vai. Então, eu decidi não ir, né? Porque eu não queria deixar de cumprir, né? Um ensinamento que a gente tinha a respeito de santidade, de modo de vestir, né? E não fui naquele passeio, então, né? Me privei de participar. E a minha mãe, então, depois desse episódio, né? Acredito eu que inspirada pelo Espírito Santo também, Deus deu sabedoria a ela. Então, ela me levou, né? Numa loja de uniformes. E ela pediu que fizessem uma saia para mim, do uniforme, com as cores e tudo mais. Eu lembro que no início até, a mulher, a gente não faz esse tipo de, né, de uniforme, de peça. E a mãe disse, mas eu vou te pagar, né? Se precisar pagar um pouco a mais para você fazer um modelo. Ela disse, eu acho que é até mais simples fazer uma saia retinha do que calça, que tem mais costuras, enfim, certeza. Né? E aí fiz, né? A mãe fez então a saia e aí eu comecei a frequentar a escola com a saia. E aí, passado um tempo também, as meninas foram até a diretora, as meninas da escola, e pediram se elas podiam também fazer saia de uniforme, porque era só bermudinha ou, né, ou calça. E a diretora disse, pode, desde que seja igual o modelo que a Daisy usa, né? Então, tipo, tinha que ser naquele comprimento, que era para baixo do joelho, né? Não era nada curtinho, porque a ideia delas era usar uma mini saia. Né? Mas, enfim, então, a importância da gente ter isso bem estabelecido, né? Então, eu fui ensinada, ninguém me obrigou, ninguém me forçou a fazer. Eu fui ensinada, eu entendi que aquilo era importante para mim, eu entendi que aquilo fazia parte da minha vida de obediência a Deus e tomei por decisão, né? Sim. E essa questão da escola, eu acho que é uma questão bem importante da gente falar. E a irmã Daisy tem 2 meninos, né, irmã Daisy? Ainda não teve essa experiência de ter menina, mas eu, assim como mãe de menina, posso falar que a escola é uma grande influência, tanto para menino quanto para menina, né? Mas menina tem aquela coisa de vaidade, né? Toda aquela situação. E essa atitude da sua mãe, do seu pai, de ter incentivado e ter inculcado isso na sua cabeça, com certeza foi um fator muito decisivo para te ter essa convicção de chegar lá e dizer, não, eu vou abrir mão do passeio, né, para continuar seguindo aquilo que a minha mãe e meu pai me ensinou. E assim como mãe, né, e prof, então tu tem esses dois lados, tu sabe como funciona a escola e também tu leva os teus filhos, né, ou ainda quando for necessário chegar à idade deles irem. Mas que conselho, irmã Daisy, tu pode deixar assim para os pais que às vezes levam os seus filhos, mas ficam apreensivos com os ensinamentos, porque sempre tem alguma coisa que bate de frente com aquilo que a mãe e o pai ensinaram, né? Como é que é para ti esses dois lados? Agora, esse ano, inclusive, vai ser o meu primeiro ano que eu vou ter meu filho na escola, né? Sim. Até então ele não frequentava, então esse ano ele vai. Vou ter um pouquinho mais dessa experiência agora, né? Mas eu acredito que se a criança é bem fundamentada em casa, né? Por mais que surgirem esses embates, assim, vai ser mais fácil para a família tratar, né, com essas questões. A gente sabe que a influência é muito grande. Mas Deus estabeleceu os pais como uma primeira influência sobre a vida dos filhos. Sim. Então, você já ensinar desde cedo, né? Você criar no teu filho um caráter cristão, uma fé bem fundamentada, vai ajudar ele a saber lidar com essas coisas, né? Apesar do meu filho ainda não ir na escola, ele tem acesso a algumas coisas, que nem agora final do ano, né? Tinha questão de Papai Noel e um monte de situações assim. E ele me perguntava, mamãe, existe? Sim. E a gente precisa ser verdadeiro com nossos filhos, né? Eu dizia, filho, isso não existe, né? É uma história que contam, é imaginação, mas não é de verdade, não é real. Quem te dá presente é o pai, é a mãe que trabalha, né? Então, de vez em quando ele vem com ele vê algum personagem, alguma coisa, existe, mamãe, né? E a gente tem que ser
verdadeiros com nossos filhos. Sim. Eu até ouvi um dia alguém falando, né, sobre isso, assim, como trabalhar essa questão do que é verdadeiro, do que é falso, né? Ela disse que lá nos Estados Unidos eles não se preocupam em estudar a nota falsa, né? Eles se preocupam em estudar a nota do dólar verdadeira. Eles conhecem cada detalhe dela, a textura, o cheiro, as marcas que ela tem, o tamanho, né? Então, eles se tornam expert na nota verdadeira. Então, quando chega na mão deles uma nota falsa, eles sabem identificar. Sim. Então, trazendo para o nosso lado, né, enquanto pais ensinando as crianças, a gente tem que tentar, né, fazer um esforço para ensiná-los a verdade. Aí eles conhecerem a verdade. E aí, quando a mentira se opor, né, chegar, eles vão saber, opa, tem alguma coisa aí que não condiz. Não tá igual eu aprendi, igual minha família ensinou. Eu acho que também tem essa questão assim, de conversar muito com os filhos, né? Porque às vezes as crianças não são ouvidas. Então a gente precisa ouvi-los para saber o que está acontecendo. Sermos participativos na escola também, porque não tem como eu saber o que está acontecendo lá se eu não estou lá na escola. Exato. Eu acho que enquanto pais a gente precisa estar. Isso foi uma conversa que eu tive com meu esposo agora, né? Eu disse, olha, o Matias vai começar na escola e a gente precisa estar lá. Eu acho que é uma das grandes preocupações dos pais, assim, né? Eu não estou lá, não sei o que acontece no dia a dia, né? Mas ser presente também, né? Como tu tá falando. E se por acaso a escola ensinar algo contrário à nossa fé cristã, qual que é a maneira certa dos pais agirem? Dependendo da situação. Por exemplo, vai ter uma festinha de carnaval na escola. Você sabe que vai ter, você não precisa colocar o seu filho nessa situação. Você não precisa levar ele até lá, né? Uma coisa que pode acontecer é a gente também chegar e conversar com a professora, né? Conversar com a direção da escola, demonstrando a nossa fé, porque nós temos ainda liberdade para exercer a nossa fé e trazer eles aqui. A gente não quer que os nossos filhos sejam constrangidos a participar ou fazer algo que não condiz com a nossa fé, né? Porque a escola tem um currículo e ela vai seguir. Se nossos filhos não estão numa escola com princípios bíblicos, uma escola cristã, né? Estão na escola pública, então eles vão ter acesso a todo tipo de situações, de conteúdos, né? E não tem como a gente privá-los de tudo, mas tem como a gente ensiná-los sobre a verdade, ensinar o porquê das coisas. Não sei se não pode. Por que não? O que isso? O que Deus fala a respeito disso, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, tentar trazer sempre esses princípios. A gente está falando sobre princípios bíblicos, né? Fundamentar eles com os princípios bíblicos. Por que não? O que a Bíblia diz, né? O que isso pode acarretar para nós, para a nossa vida. Então, eu acho que é por aí. A gente não vai conseguir privar e proteger de tudo. Com certeza. Uma forma que eu gosto de orar muito pelas crianças em geral e pelo meu filho é: Senhor, guarda os seus pensamentos, guarda o seu coração, né? Das influências erradas, né? Sim. Que o Senhor venha guardar eles. Mas se eles estiverem bem fundamentados, eles já vão ter algo a mais, digamos assim, né? Para não ceder a essas demandas. E vão conseguir até debater na escola, se for necessário, né? Não debater de forma ríspida, mas aquele debate saudável, né? Eu lembro muito bem da minha irmã, da Ana, que sempre que chegava alguma coisa que era oposta àquilo que ela entendia, né, como verdade, bem como tu disse, ela sempre se posicionava, né? E a Ana, assim, para quem conhece, ela é bem tímida, mas quando se trata de ir contra a fé dela, ela se posiciona e ela tem esse bem claro na mente dela, né, desde criança. E também achei bem interessante que tu falou sobre o porquê, ensinar o porquê. Levar a Bíblia e dizer, olha, filho, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Se a gente ensinar, eu acho também a importância da Bíblia, o nosso filho sempre vai aprender a respeitar e levar aquilo ali como uma instrução verdadeira para a sua vida, né? E, irmã Deise, eu acho assim, a escola tem se tornado cada vez mais atrativa ao mundo, né? Para os nossos filhos, adolescentes, jovens. E eu lembro que quando eu estudava, essa coisa do Halloween não era tão presente nas escolas. Mas de um tempo para cá isso se instaurou de uma forma e se tornou cada vez mais atrativo. Então as pessoas estão indo e não é mal, e estão indo nisso, né? Como tu explicaria assim para o Matias, né? Acho que se a gente lidar assim vai ser melhor. Ou daria um conselho para uma mãe que está assistindo e tem esse problema de explicar para o seu filho por que não, por que o Halloween não, se é uma festa de fantasias.
A gente, inclusive, teve uma situação com o Matias referente a isso, porque ele viu um videozinho, né? E começou a falar de Halloween. Eu disse, filho, a gente é cristão. A gente vai na igreja, a gente ama Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. E Jesus é luz. E a Bíblia diz que a luz não pode se misturar com as trevas. E o Halloween é uma festa que celebra a morte, filho. Sim. É uma festa que celebra seres das trevas, né? Eu espero, então, isso não é bom para nós, né? Porque até quando ele era menorzinho, ele sonhava, teve um período que ele sonhava com monstros e coisas assim, né? E aí eu falei para ele, ó, lembra quando tu sonhava que tu tinha pesadelo? Pois é, se você ficar assistindo essas coisas ou, né, querer ficar envolvido com isso, você vai ter de novo esses sonhos ruins, né? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente celebre a vida. Deus nos deu vida. Então, de sempre ser bem claro para a criança e explicar, né, o porquê. E, de novo, eu volto a dizer, se a escola vai fazer, não exponha. Não permita que o teu filho vá, né? Sim. Acho que é uma forma também, a gente não precisa largar nossos filhos aos leões, como a gente fala, né? Sim. Se tu sabe que vai estar acontecendo algo ali que não condiz, então não permita que o teu filho participe daquilo, né? Sim. E sobre as redes sociais, assim, o que você pensa sobre isso, as nossas crianças, né, com que idade começar a mexer e até que ponto isso é bom para eles? Hoje a gente vive numa era, né, digital. Então, assim, é difícil a criança não ter contato de alguma forma, né? Mas eu sei que existe até critérios para te abrir uma conta, assim, tu tem que ser maior de idade, tal, mas a gente sabe que eles burlam, né? As crianças burlam, os adolescentes, enfim. Né, assim, mas em se tratando de crianças, eu acho que a criança ainda não tem maturidade para ela ter um celular, né? Para ela ter acesso. Então, assim, não que a criança não vai ter, né? Mas os pais ali têm o controle sobre o que ela está olhando, o tempo que ela está usufruindo daquilo, né? Porque a gente pode ter coisas legais ali, né? Sim. Por exemplo, tem uns videozinhos que o Matias gosta de assistir, que é o Superbook, que conta histórias da Bíblia. Né? Sim, então, é muito bom. Ali ele está vendo um desenho que edifica, né? Que edifica, que vai ensinar ele, que vai mostrar, né, as histórias da Bíblia. Então, a gente tem o controle sobre o que a criança está assistindo, o que ela está acessando, né? Porque hoje em dia está sendo um perigo muito grande, muito maior do que a gente pensa, né? A gente vê tantas notícias aí a respeito de crianças que foram adolescentes, né? Que foram induzidas, né, a fugir com alguém, enfim, ou fazer coisas, né? A gente viu que seguido sai alguma coisa assim, teve aquele negócio da baleia azul, né? Sim. Coisas assim que levam a criança para fazer, né, prejudicar a si mesmo, ou ter atitudes, né, erradas. E a gente vê quando a criança ela vive muito no celular, nessas telas que a gente fala, né, ela fica uma criança mais agitada, revoltada, inquieta, impaciente. Ela não tem paciência para esperar as coisas, né? Tu, como prof, nota isso nos aluninhos. Qual é a faixa etária que tu está trabalhando hoje? Hoje, nesse período agora eu estou de licença, então não estou exercendo, né? Mas a última turma que eu estava era de 4 anos. Crianças de 13 e 4 anos, assim. Já são bem maiorzinhos, né? Já tem mais acesso à tecnologia, YouTube, essas coisas, né? E até parece inocente algumas coisas, que nem tu falou, baleia azul, essas coisas, né? Mas sempre tem um fundo ali de maldade, alguma coisa que vai ensinar a criança a ter uma atitude repetitiva, né? E qual que é o maior problema, assim, como prof, que tu nota hoje, além da agitação, essas outras coisas, o que tu acha que priva a criança quando ela é muito, muito exposta a isso? Vídeos assim, tecnologia? Ela deixa de ser uma criança criativa. Isso é uma coisa que bate bastante. Ela não sabe brincar. A gente percebe que a criança não sabe brincar. Não tem imaginação. Né? Então, poda muito ela. Ela fica... além de a gente saber que pode ser prejudicial para a visão dela, enfim, né? Ficar muito tempo exposto a isso. A gente percebe que a criança, ela precisa disso. A criança, ela precisa de correr, ela precisa de movimentar o seu corpo, ela precisa brincar, ela precisa desenvolver essas habilidades. Ela aprende através do corpo dela. De tocar, de ouvir, de sentir os cheiros, as texturas. Então... a criança ela vai perdendo essas etapas, né? Sim. E a gente vê, às vezes, muita obesidade infantil, porque a criança não está mais não se exercita. Então
vai arrecadando outras coisas. A criança também vai acarretando melhor outras coisas, né? E a gente percebe também outras questões que vão surgindo, TDAH, né? Hiperatividade, porque a criança não consegue... Às vezes só para olhando o desenho, porque assim, é aqueles flash que vai passando, passando. Então, ela está acostumada com aquela coisa rápida, né? Nada prende mais a atenção dela. Então, ela tem dificuldade na concentração dela, né? Tem dificuldade de seguir orientações que dão a ela, né? Então, a gente percebe isso. A gente tem visto cada vez mais as crianças mais agitadas. Sim. E essa questão da agitação e até a agressividade, né? Que é um fator bem importante, assim. E às vezes a gente até vê alguns filhos, né? Não é a questão do pai ou a mãe estar ensinando errado, né? Pode até ser, mas muito disso também é a internet, essa exposição toda, né? Que é uma coisa bem séria para uma criança. Eu acho que ela pega muito essa questão da maturidade também. A cabecinha dela, ela tem uma idade que precisa exercitar outras coisas. E, às vezes, estudar uma coisa, assim, pesa para ela, pesa a mente dela. Né? Então, ela perde mesmo essa realidade, o que está acontecendo em volta, no mundo, né? E essa coisa também que tu falou, bem interessante sobre a obesidade infantil. Porque a gente vê estudos, assim, sobre comer na frente de telas e essas coisas. E tem criança que só para almoçar, jantar na frente de telas, né, irmã Deise? Isso é muito mais real, assim, mais comum do que a gente pensa, né? Porque o que está acontecendo? As telas estão se tornando babás, né, das crianças. A gente fala assim. Porque, às vezes, os pais... A gente sabe que é corrido, né? Eu sou mãe, você também. Sabe que a gente trabalha, tem nossos afazeres, né? Tem que dar conta dos filhos, enfim, da casa... mas é um investimento que a gente precisa fazer, né? Sim. A infância é um período do 0 aos 12 anos considerado, né? E é o período que a criança está formando a personalidade dela, está desenvolvendo ali o caráter dela. Então, assim, todas as experiências que ela vivenciar nesse período vão ser fundamentais, primordiais, essenciais para aquilo que ela vai ser depois. Então, tudo que ela tiver ali agregado nela, aprendido naquele período ali, é o que vai... ser, digamos assim, o que vai direcionar ela para as escolhas dela, para as decisões que ela vai fazer lá no futuro. Então, que tipo de adulto a gente quer ter, ou que tipo de filhos a gente quer ter, né? Sim. A gente quer encher eles com coisas desnecessárias, ou a gente quer aproveitar essa janela que parece muito 12 anos, mas é um tempo curto, para investir o máximo que a gente pode no desenvolvimento deles, né? E no ensino cristão. Sim. Aqui também tem uma pergunta que a gente precisa saber, como ensinar os princípios bíblicos no dia a dia, né? Tipo, maneiras, assim, práticas. Então, eu acho tão maravilhoso que o nosso Deus, ele é perfeito, né? Sim. E ele deixa tudo para nós, ele deixou tudo exemplificado para nós. E o nosso Deus é um Deus que ele se preocupa com as crianças, né? E se a gente vai olhar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 em diante, né? Deus estabelece ali, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E nos versículos seguintes ele fala como tem que fazer, né? Então você vai fazer isso, inculcar na mente do teu filho, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, assentado à mesa. Esses mandamentos que eu te ordeno serão por testeiras, estarão nos umbrais das tuas portas. Então, o que Deus está dizendo ali? Né? Que eu só vou falar quando eu estiver sentado na mesa, na hora de dormir, na hora... Não, Deus está dizendo assim, ó, em todo tempo é momento para você ensinar o teu filho. Na verdade... O mandamento de Deus, a palavra de Deus, ele tem que ser vivida por nós. Ela tem que ser vivida verdadeiramente. Então, se a gente viver a palavra, nós praticamos a palavra enquanto pais, isso vai ficar visível para os nossos filhos. Então, eles vão ver uma situação e eles vão observar aquilo. Nossos filhos estão sempre nos observando, né? E ali vai ser uma oportunidade para ti orientar os teus filhos, né? Eu dei o exemplo antes, né, da minha mãe, que ela sentava na cama e contava as histórias para nós. A minha mãe, inclusive, passou o EBV para nós, o Estudo em Busca da Verdade. Quando nós ainda era criança, ela pegou, a gente sentava na mesa e ela passava para nós. Então, a gente pode ter... Eu tenho esse hábito com o Matias de noite contar histórias da Bíblia para ele. Às vezes
Às vezes ele pede para repetir, né? Ele gosta muito da história de Jonas, se identifica, Sim. né? Agora ele tá na fase do Davi. Identifica com Jonas. Sim, porque tem a baleia, Sim. tem toda aquela coisa, né? Aham. Jonas, eu falo da desobediência, né? Então a gente aproveita É uma boa, eu peguei esse conselho, já vou botar em prática. E ele pede, às vezes ele pede o pai dele, né? Sim. E às vezes, assim, se a gente não conta, que nem tu contou no dia anterior, ele já cobra. Não, mãe, não é assim. Uhum. E às vezes eu falo pra ele, agora tu conta uma história pra mãe da Bíblia. Daí ele, pra mim, já que sabe legal. o que ele tá Uhum. entendendo, o que ele já absorveu daquelas histórias, né? Sim. É legal também que ele já vai aprendendo, né? Porque futuramente, né? Provavelmente vai ser um pregador, ele já vai desenvolvendo a fala. Ou um ministro de louvor Isso, também, né? também. Como é que é essa questão com o obreiro Paulo, que é o esposo da irmã Daisy, que também é ministro, né? Pregador. Ele gosta de imitar o pai, cantando, ou a mãe. Como é que é essa parte Sim. musical dele? Tem até um cântico que ele gosta bastante, que o pai dele canta, né? Que é Ardendo em Fogo, Ah, a minha sim. alma está. É muito É a marca característico. registrada Aham. do Paulinho, né? E ele gosta desse, quando ele tá cantando, né? Agora ele tá num outro de Moisés, né? Moisés, mas de vez em quando ele tá lá cantando o louvor de Moisés. Querido. E esses dias, eu, no momento do culto, né? Fui chamada pra trazer um louvor no culto. E ele tava no meu colo, eu disse, fica aqui com a vovó, né? Força do hábito. E subi, e ele ficou chorando, mas eu não entendi o porquê. Depois ele disse, mãe, eu queria ir lá cantar contigo, mãe. Aquilo me cortou o coração, porque eu não me dei conta, né? De que ele queria estar ali cantando. Sim. Ele já cantou com o pai dele na igreja e tal. Não é tantas vezes assim, Não é né? recorrente. É, mas ele tem esse gosto também, Sim. né? Pela... E fazer a questão de como ensinar, né, de maneira prática, fazer a criança participar, né? Nem a gente, eu e meu esposo, somos bastante envolvidos com a igreja, né? Então, assim, tu falaste ali do louvor, da ministração, às vezes a gente vai mais cedo, direção de culto, a escola dominical, né? E aí ele vê, ele presencia, e eu gosto sempre que ele esteja presente, mesmo que às vezes pode ser cansativo para a criança, enfim, mas eu sempre digo pro meu esposo, e ele também concorda, né? De que a gente quer que ele veja o quanto a gente ama fazer isso, o quanto Sim, é prazeroso. a gente se alegra em estar fazendo isso para que ele possa absorver esse amor por essas coisas, pela obra de Deus e ter esse desejo de fazer, né? Agora, nem sempre, né, ele tá animado para participar, né? Às vezes ele pergunta, eu disse, vamos se arrumar para nós ir para a igreja. Ah, mãe, por que eu tenho que ir na igreja, né? Então, é uma questão dali da gente reforçar, porque Deus não é bom para nós. Deus não é o nosso Salvador, Ele não cuida de nós, Ele não protege, Ele não nos abençoa. Então, nós temos que ir lá na igreja para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para aprender da palavra de Deus. Daí Ele se convence e vai, né? Então, é um esforço diário, né? Sim. Tu ensinar os teus filhos é um trabalho diário. Até uma vez eu li uma frase que eu achei bem interessante, né? Se você não está tendo trabalho para educar o seu filho, você não está educando o seu filho. Tá errado. Então, porque realmente vai existir de nós, né? Sim. E ao tempo todo, por que Deus disse ali, né? Em todo tempo, assim, deitando, ao levantar, andando pelo caminho, porque as crianças estão nos observando o tempo todo. O exemplo, ele arrasta, né? Arrasta. E com a criança não funciona aquele ditado assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, ele vai fazer aquilo que tu faz. Sim. A criança, ela percebe muito, assim, a nossa hipocrisia, sabe? Enquanto pais, assim, quando a gente fala uma coisa e a gente não faz. Sim. Eles são observadores, né? E às vezes a gente acha que eles não estão ouvindo, percebendo algumas coisas, ou até no culto, né? Não vou... Até a gente ouviu uma pessoa final de semana falando, eu não vou levar meu filho mais porque ele dorme. Daí ela diz, contando a experiência dela. Daí o pastor disse, não, irmã, leva, porque ali ele vai estar ouvindo a palavra, né? O filho dela agora já é grande, mas ela aprendeu nisso. E realmente, né? Às vezes a gente pensa, estão brincando, estão fazendo alguma coisa durante o culto ou até dormindo. Mas a palavra está entrando no coração deles, né? De alguma forma ou de outra. A palavra é poderosa. E ela é poderosa, a Bíblia diz, né? 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Que ela é poderosa para ensinar, para exortar, para corrigir, né? Então, assim, a gente às vezes pensa assim, mas a palavra é muito forte, ou as crianças não vão entender. Talvez elas não vão entender o contexto todo,
Mas o princípio que está sendo ensinado, elas vão entender, sim, elas vão absorver. Esses dias, uma situação assim, o Matias nós estávamos no culto, ele estava sentadinho no chão, ali, mexendo nas coisinhas dele, ali, né? A gente evita de levar brinquedo pro culto, então a gente agora tá levando a biblinha dele, né? Ele leva, eu disse, vai pegar a tua palavra, Matias, pra Mais levar um na conselho igreja. pessoal sobre os filhos. Ele até leva, mas fica no carro, fica Sim. dentro da bolsa, Ele né? sabe a hora de deixar. Daí, enquanto a gente vai... Porque às vezes a gente vai bem cedo pra igreja pro ensaio. Então, enquanto não tá acontecendo o culto, ok, né? Começou o culto, disse, agora é a hora de a gente adorar a Deus, vamos guardar, né? Só que isso não é uma coisa assim, as pessoas acham que às vezes é fácil e é simples, né? Não é, tu vai falar com teu filho uma vez e pronto, a criança já Sim. vai fazer, já vai... A gente é assim quando a palavra de Deus fala com a gente. Sim. A gente já muda nossos hábitos de uma hora para outra? Não. Demora. É um processo, né? Então, com as crianças também é assim. E eles vão testar. Então, às vezes, acontece esses dias, a gente se passou e não prestou atenção e foi pro culto quando vi tava ele na igreja com o bonequinho na mão. Daí eu olhei para ele. O que é o nosso combinado? Ai, mãe, eu esqueci. Mas não, ele percebeu que a gente tinha esquecido de conferir, né? Mas ele guardou. Ele já entendeu, né? E ele brincando ali, mas... olhando a Bíblia dele, ali sentadinho no chão, e o pastor pregando. Daqui um pouco ele virou para mim assim, viu, mãe? O pastor disse que a gente tem que ser obediente. Nossa. Daí eu disse, viu, filho? Ele até quis comentar, de um amiguinho dele, fulaninho, não obedeceu a mãe dele numa situação que ele viu, né? Daí eu disse para ele, filho, a gente não pode ficar julgando os outros. Tu tem que olhar para ti. Tu tem que pensar assim, será que eu tô obedecendo a minha mamãe, meu papai, né? Eu falo para ele. Daí ele ficou me olhando assim, né? Porque é mais fácil, né, a gente olhar olhar os defeitos do nosso irmão e esquecer da trave que tá no nosso olho, né? Eles fazem Então, bastante isso, né? As experiências do dia ou da escola vêm e traz. E tudo isso é importante pra gente estar ensinando eles, né? Então, pra você ver que ele estava atento e ele associou o que o pastor falou com uma situação que ele viu, uma situação, né? Nem sei o que ele presenciou, mas ele presenciou uma cena de desobediência e aquilo ele, né, ele fez a ligação, né? Então... E uma coisa, assim, bem pessoal, né? Talvez nem seja, mas ganhar a respeito de lanches, assim, tu leva lanche, né, no culto pra eles comerem, como é que... Eu levo, porque assim, ó, como eu falei pra vocês, né, a gente, quando a gente tá trabalhando, servindo na igreja, né, a gente vai muito cedo pra igreja, né, então tem dias que a gente tá lá na igreja às 5 horas, o culto termina 9h30. Sim. Então é muito tempo pra criança ficar lá, sem se alimentar, né, e às vezes realmente ela vai chegar um momento que ela vai ficar inquieta, porque ela ficou muito tempo ali, né, a gente tava tendo esse problema lá na igreja, a gente fez uma reunião sobre isso, né, assim, porque a gente estava percebendo a agitação das crianças. Daí eu coloquei isso, que muitas vezes os irmãos vêm cedo para a igreja, né? A nossa escola dominical lá, a gente faz nos sábados à tarde, antes do culto, então é das 5 às 6. Então, o culto começa às 7. Então, a criança está ali desde as 5 horas, né? Então, a gente já orientou os pais. Vem um pouquinho antes de começar o culto, traz um lanchinho, dá alguma coisa para eles comer, né? Tira um tempinho com ele, porque a criança vai ficar cansada, né? Então, a gente também tem que... dosar isso, né? Então, eu levo sim, mas é aquela coisa, fica aqui, né, do meu ladinho, quando tá com fome, come, depois eu guardo, né? Sim. Mas sempre reforçando a importância do culto. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, às vezes as pessoas exigem da criança um comportamento que nem os adultos têm, né? Então, assim, a criança, ela precisa ser olhada, ela precisa ser enxergada, assim, né? Eu gosto muito de um trecho que tem no livro do Pescadores de Criança, do Charles Spurgeon, que ele fala assim, ó, parece que a criança na igreja, ela começa a frequentar a igreja, ou ela se converte ao Senhor, ela já tem que envelhecer 50 anos. Já acham que ela tem que ter, assim, uma maturidade. Não, ela vai continuar sendo criança. Sim. Né? Ela vai ter atitudes de criança ainda, né? Então, mas claro que é o momento da gente ensinar, da gente instruir eles, né? E até é interessante isso, que tem outra situação que ele traz no livro também, que eu acho bem interessante. Fica uma dica de leitura aí, né? Para quem quiser se informar. Que ele fala, foi um texto que me impactou bastante, quando ele fala ali de Marcos 10, né? E versículo 13 em diante, quando as crianças, os pais vêm trazendo as crianças até Jesus, para Jesus abençoar elas. E Jesus se dá conta, percebe, né?
que os discípulos estão impedindo eles de chegar até Jesus, né? Estão impedindo, e Jesus, a Bíblia diz que ele fica indignado. E aí me chamou a atenção que ele diz no livro, né? A gente não vê muitas vezes Jesus indignado. A gente não viu Jesus indignado quando chicotearam ele, quando blasfemaram contra ele, quando cuspiram no rosto dele. A gente não viu ele indignado. Mas a gente viu ele indignado quando tentaram impedir as crianças de chegar até ele. E o mesmo texto, o mesmo trecho, lá em Lucas, que fala sobre a mesma passagem das crianças, a Bíblia diz que Jesus ainda fala, e Jesus, chamando-os para si, os abençoou. Então, além de Jesus se indignar porque estavam impedindo as crianças de chegar até ele, talvez na visão pequena dos discípulos estavam fazendo bagunça, não sei, né? A gente não estava lá para ver o contexto, mas a gente sabe que criança é assim, agitada, né? Gosta de brincar, enfim. E Jesus trouxe eles para si. Então, o desejo de Jesus de que as crianças estejam com ele, né? Pertençam a ele. A gente precisa criar uma geração para Cristo e não para o mundo. E como a gente faz isso, né? Através do ensinamento dos princípios bíblicos para as nossas crianças, né? Sim, é muito interessante essa citação, né? Pescadores de crianças. A gente fala muito sobre pescar almas, né? Pescar homens, evangelizar, mas as crianças também precisam ser evangelizadas, né? Sim. Todos os dias e com o nosso exemplo, como tu tens dito até agora. E eu vejo que a gente como pais ou até outras pessoas, às vezes até quando a gente vai alugar uma casa, tem aquela regra assim, só se não tiver crianças, né? Tem casas que não aceitam com cachorro, mas com crianças, né? E olha, isso tem se tornado um problema, porque às vezes a sociedade, ou as pessoas, ou até os pais, pensam que os filhos é um problema. Mas os filhos, na verdade, são herança, né? E a gente precisa tratá-los como tal, como herança, aprender a respeitá-los. E tem uma coisa que o pastor Alcino sempre fala sobre isso, né? Que os filhos são a herança do Senhor. Do Senhor. Não são nossa herança, é do Senhor. Então o Senhor nos confia estar com eles, nos confia para que a gente possa ensiná-los e educá-los, mas eles pertencem a Deus. E antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então isso que a gente tem que ter em mente, né? E tu falaste ali de pescar almas, enfim, né? E tem outro texto nesse livro também que eu acho muito interessante, que ele diz assim, ó, a alma não tem idade. E aí eu sempre faço essa pergunta, assim, quando eu dou seminário ou algo nesse sentido, né? Qual alma tem mais valor? De um adulto ou de uma criança? A alma não tem idade, o valor dela é o mesmo. Só que a gente percebe que há muito mais investimento da igreja, enfim, para evangelizar e buscar pessoas já adultas do que crianças. E até tem um dado interessante da APEC, uma pesquisa que foi feita. A APEC é a Associação Pro Evangelização das Crianças. Eles fizeram uma pesquisa da porcentagem sobre a idade que as pessoas se convertem, se voltam para Jesus, né? E daí, 1% das pessoas se voltam para Jesus antes dos 4 anos. 85% entre 4 anos e 14 anos. 10% entre 15 e 30 anos. E 4% depois dos 30. Então, a gente observa nessa pesquisa que a maior porcentagem de conversão, que as pessoas se voltam para Deus, é da faixa etária dos 4 aos 14, que abrange a maior parte da infância. E aí a gente às vezes deixa passar batido, tem esse pensamento que nem a irmã Júlia falou, que os filhos dão trabalho, que eles são problema, então para mim poder prestar atenção no culto eu não vou levar meus filhos. Em casa. Ou até às vezes vai levar, tem um evento da igreja, eu vou, melhor não levar, né? Claro que tem eventos específicos que são tratados, assuntos de adulto e tudo, mas isso que tu falou, eu acho que é o maior exemplo, levar os filhos. A gente também passa por isso, eu e meu esposo, de ter que, às vezes, ir mais cedo para a igreja, e ela também fica inquieta, até por isso te perguntei do lanche, né? Porque ela chega na igreja, mãe, tô com fome. Às vezes, de casa, acabou de comer, mãe, tô com fome. Então, estratégias que a gente tem, né? E isso que tu falou fez eu lembrar sobre essa pesquisa, de quantos coleguinhas de escola dominical eu tive que trouxeram os pais para a igreja, como uma forma de evangelização. E creio que tu também viu muito isso, né, na tua caminhada.
É uma coisa importantíssima, né? De que forma tu acha que os filhos levam essa palavra para casa? Assim, ó, a criança, ela é um coração pronto para receber, né? Ela está numa fase assim de plasticidade cerebral, de aprendizado. Então, ela aprende muita coisa. A gente nasce com muitos neurônios e depois a gente vai perdendo eles porque a gente não vai mais tendo necessidade de tê-los, porque a gente usa muito para aprender no começo. Então, assim, aquilo que a criança recebe, ela recebe como uma verdade para ela, né? Até tem uma frase aqui também, que é do Charles Spurgeon. Ele foi um grande pregador, né, da palavra de Deus, um grande evangelista. Mas ele tinha esse olhar para as crianças, né? E ele fala assim, ó: nenhum terreno está mais preparado para receber a semente do que aquele que não foi pisoteado. Então, tu pode perceber, um adulto, ele já vem cheio de hábitos errados, de crenças erradas, ele vem cheio de preconceitos, né, sobre as coisas, porque ele já tem uma bagagem que ele traz do mundo. Agora, a criança, ela está com o coração pronto para receber. Então, ela recebe aquilo como uma verdade e ela não tem vergonha de compartilhar. Então, ela chega em casa e ela compartilha, e ela fala aquilo, e aquilo que ela ouviu, a história, e ela começa a se envolver, ela se sente amada, ela se sente importante, né? E muitas vezes é esse amor, esse cuidado que a gente vai ter com a criança que os pais vão observar que a gente está valorizando aquela criança, né? Sim. E muitas vezes vão vir. Uma estratégia que a gente tem muitas vezes, né, é de fazer assim: nós vamos cantar um louvor no culto à noite. Então a gente sai com as crianças, manda o convite para casa, os pais vêm participar do culto, né? Eu tinha, uns anos atrás, uma aluninha que a mãe dela vinha trazer ela na escolinha e ela ficava participando. Porque daí, por conta do horário, a gente ainda, na época a gente fazia no domingo de manhã, né? E a mãe dela ficava. E ela hoje congrega com nós e tudo, né? E ela dizia assim: eu entendo bem melhor com as crianças aqui, porque parece que é mais fácil de eu entender. Ela diz, a pessoa que ela vem lá do mundo, ela não tem esse conhecimento, essa compreensão, né? E às vezes um linguajar mais simples, né? Falar de uma forma mais simples vai ajudar a abrir o entendimento, né? Da pessoa. A Júlia até me escreveu ali, né, pra gente falar sobre, e era um assunto, Júlia, que eu estava pensando já. A gente entra muito nessa questão de correção, e até tu citou ali em 1 Timóteo, né, sobre a correção e tudo. E, irmã Deise, qual é a melhor forma, assim, no teu pensamento, né, de acordo com a Bíblia, qual é a melhor forma de corrigir os nossos filhos? Através da palavra de Deus. Né? Então, ela vai ser o nosso guia sempre. A gente vai precisar sempre pontuar, né? Tem pessoas que... tem aquela... eles falam, educação positiva, de respeitar a criança, de não dizer o não. Mas a gente precisa ouvir o não. O não, ele é importante para o nosso desenvolvimento, para a gente saber lidar com as frustrações, né? Então, a principal forma é através da palavra de Deus. É sempre trazer, porque às vezes a gente trata o comportamento da criança, mas não corrige a intenção do coração, né? Não corrige o que está lá dentro. Então, a gente sempre trazer à tona isso, né? Olha, isso é errado, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, trazer, né? Falar sobre o pecado. Desobedecer é um pecado, né? Porque o Senhor ordena que os filhos, né, respeitem e honrem o pai e a mãe, enfim, né? Mas a Bíblia também nos traz algumas questões que até é um pouco polêmico, né? Eu ia Muitas perguntar pessoas isso, perguntam. né? Assim, para você falar um pouco sobre esse assunto meio polêmico, mas que a Bíblia nos fala, né, sobre a varinha e etc. Sim, a Bíblia diz que a estultícia, né, está ligada ao coração da criança, e a vara é a que vai, resgatar ela, né? Se tu aborrece teu filho com a vara, tu vai estar salvando ele do inferno, a Bíblia diz, né? Então, a Bíblia traz, sim, esse conceito. Algumas pessoas falam, a vara está associada, na verdade, com o cajado do pastor, mas o pastor também usa o cajado para corrigir a ovelha, para cutucar a ovelha, para puxar ela, para, né? Então, assim, mas é claro, as pessoas têm um entendimento errado, né? A Bíblia diz, se tu a fustigares com a vara, fustigar é dar aquelas, né? De leve. De leve, exatamente. Que vai dar aquele impacto, mas não vai ferir a criança, machucar ela de forma que ela fica, né? E o que acontece?
muitas pessoas, às vezes, não têm esse discernimento, esse equilíbrio. E a vara não vai ser tudo a vara. Tudo é a vara. Vou pegar a vara, uma ameaça, né? Exatamente. Você vai conversar, você vai ensinar. Quando você percebe que você já ensinou sobre aquilo, que você já falou várias vezes, e que a criança está... porque a gente sabe quando a criança está realmente em dúvida sobre aquilo, ou quando ela está fazendo aquilo realmente para te provocar, porque ela está, né, querendo uma coisa ali, ela está sendo insistente propositadamente, né? Então, nesse sentido, você precisa aplicar o que a Bíblia ensina, né? Então, não é uma coisa para toda hora tu estar com a vara. E às vezes, que nem acontece, eu já precisei com o Matias, né? Dar umas varadinhas, poucas vezes. Mas, assim, depois de muito falar, depois de sentar com ele, depois de conversar. E tem um livro também, que é o Pastoreando o Coração da Criança, que fala muito sobre isso, assim, né? Traz, assim, mais aprofundamento a respeito do que a Bíblia diz, né? Sim. Porque a vara trata o que está no coração da criança. E isso tem que ser feito com amor. Então, a gente nunca pode pegar e usar a vara quando a gente está irritado. Eu estou irritado, eu estou por aqui, eu estou cansado do trabalho e meu filho está me tirando a paciência. Não, não é nesse sentido, não é nesse momento. E mesmo que a gente usar a vara, né, a gente sempre precisa fazer isso com amor. Então, chamar a criança nunca na frente dos outros, né, assim... porque você precisa ter o respeito pelo teu filho. Também não colocar ele assim... expor ele, né? Então, é uma coisa que você vai fazer em casa, né? Cara, às vezes tem outro pai, que eu já vi, às vezes até o Paulo faz, pega uma varinha e leva junto. Ó, o pai vai levar a varinha, né? Mas, pra ficar aquela coisa aquele de sobreaviso, tá lá no carro, ou o pai deixou lá atrás, né? Enfim. Mas sempre dizer pra criança que você tá fazendo aquilo porque você ama ela. Né? E uma vez aconteceu de eu ter que dar uma varadinha, né? Dói mais em nós do que neles, né? Com certeza. E depois eu vou lá e choro, né? Pro Paulo, ele diz, não, mas tu fez certo, a gente tem que ter esse acordo também, né? Os pais. E nunca também, sobre os pais, nunca dizer, porque tu tá fazendo isso na frente do filho, né? Corrigir um ao outro. Estar de comum acordo. Uma outra questão também é acabar, no caso, depois pedindo perdão por aquilo aquela correção que tu fez, né? Eu imagino que não seja, assim, bom fazer isso, né? Pro filho. Se você se tu não, no caso, estiver certa naquilo que você falou. Assim, ó, quando você tá corrigindo, eu tô usando a vara porque eu tô corrigindo. Esses dias aconteceu, né? E uma tia disse, mamãe, tu não me ama? Eu disse, filho, a mãe te ama. E nada que tu fizer, nada, vai mudar isso. A mãe vai sempre te amar, mesmo quando você não obedece, mesmo quando você fica bravo com a mamãe, que você faz coisa que a mãe diz que não é pra fazer. Mesmo assim, a mãe sempre vai te amar. E por isso eu preciso te corrigir, para você saber o que é certo e para você fazer as coisas que agradam a Deus. Mas eu sempre vou te amar. Sim. Né? Então, deixar isso claro. A criança, por isso que a gente não deve corrigir a criança quando a gente está irritado, quando a gente está bravo, quando a gente está alterado. Porque aí a gente pode perder o equilíbrio, né? Pode exagerar na força, a gente pode... fazer com ira e dar a entender para a criança, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, sabe, de criar, e isso vai criando uma revolta. Não, nossos filhos precisam ser amados. Isso tem que ser muito claro. Agora, isso não é deixar fazer tudo o que quer, né? Amar é ensinar, é instruir. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E agora me veio a história de Eli, né? E é uma coisa tão triste na história de Eli, porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, né, faziam coisas, sacrifícios, enfim, tudo contrário ao que ordenava o mandamento para aquele tempo, né, sacrificial. E Eli não corrigiu os seus filhos. E a Bíblia vai falar, quando fala sobre os filhos de Eli, que eles não conheciam ao Senhor. Então, aí eu fico... casa do sacerdote. Exatamente. Aí eu fico pensando, eles eram filhos de sacerdote. Eles eram para ser sacerdotes, né, seguir na linhagem de Eli no sacerdócio, porque esse é o desejo de Deus, que os nossos filhos sigam nos ministérios que a gente vem desenvolvendo, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, os filhos do sacerdote não conheciam quem era Deus. No livro de Juízes também aconteceu isso. A Bíblia fala que quando Josué morreu,
se levantou uma outra geração que não conheciam a Deus e não conheciam os feitos que Deus havia realizado no meio do seu povo. E eu penso, eles eram filhos de quem, gente? Como isso? Eles eram filhos do povo israelita, do povo que atravessou o Mar Vermelho, do povo que viu as pragas no Egito, né? Deus operando de maneiras maravilhosas, que foi alimentado no deserto. Então, sabe? Então, assim, a gente precisa ocupar o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe e instruir os nossos filhos, né? E aí, não adianta a gente querer depois só pegar a vara se a gente não instruiu eles. A criança precisa de direção, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser orientada, ela precisa saber o porquê você está fazendo aquilo, entender, conhecer quem é Deus, né? Eu sempre, minha oração também é, Senhor, me ajude, né, a fazer com que o meu filho te conheça, né? Conheça quem tu é e te ame, né? De maneira verdadeira, assim, intensa. Então, às vezes, os pais recorrem à vara, mas eles não instruíram antes, né? Sim. Então, aí é que tá, às vezes, o que gera polêmica, o erro, você está agredindo o teu filho. Deus não tem prazer nisso, né? Mas, se em determinado momento é necessário, você vai fazer, né? Agora, antes você tem que ter tido todo esse tempo de conversa, de instrução, de orientação para o teu filho. É muito importante isso que a irmã Deise está falando, porque, como tu já disse, né, só reforçando essa questão de varadas, né, não simplesmente chegar por qualquer motivo, usar a vara como uma ameaça. Se tu não parar, vai levar uma varada. E a gente vê até as pessoas perderem a mão. E a Bíblia fala sobre vara. Tem pessoas que usam o que tem na mão, né? Pega, vou tirar minha cinta, meu chinelo, atira coisa na criança, e isso constrange de uma maneira negativa os filhos, né? E eu creio também, irmã Deise, que a criança perde aquela confiança em ti, porque eu creio muito nisso, que o filho ama ser corrigido. Naquele momento, não, mas depois ele vai entender o quanto você amou ele por corrigir, né? Seja conversando ou, enfim. Mas se a gente perde a mão, o filho não vai mais ter prazer nisso e mais tarde ele vai entender, meu pai não me corrigia, ele me castigava, ele me maltratava, né? E tem muitos filhos hoje adultos que têm esse pensamento. Meu pai não me corrigia, ele me espancava, ou, né? Isso é muito forte. E eu creio que a gente quer criar filhos saudáveis, psicologicamente falando, e tementes a Deus. E a gente não vai criar uma geração temente a Deus dessa forma, né? E é bem interessante isso que tu falou, Júlia, né? A diferença entre corrigir e castigar, né? O corrigir, porque assim, você tem que falar o que está errado e como que a criança faz para fazer o certo. Porque às vezes a criança, eu também ouvi muitas pessoas falar, eu apanhava sem saber nem porquê. Às vezes a criança se torna ali, né, um alvo onde os pais descontam as frustrações deles, né, do dia e na criança. Por isso é importante a gente nunca corrigir assim, né, usar a vara no momento que a gente tá alterado, né, tá assim estressado, enfim. Porque ela é para correção. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então, exatamente o que tu falou. A correção, Ele vai gerar isso no coração do filho, mas a correção. Por que a Bíblia fala da vara? A vara é um arco fininho, né? Não é um galho tronco, de árvore. Um galho, exatamente, né? Não é uma cinta de couro, uma coisa pesada que vai ferir, vai machucar, né? Então, assim, até a varinha que tu vai dar, 1, 2 varadinhas, ela já vai se quebrar. Porque ali já vai estar o teu limite. Entendeu? É só pra... E também o lugar onde a gente vai fazer, né? Exato. Não é em qualquer lugar você sair dando varada nas costas do teu filho, né? Então, não. Ali no bumbumzinho, né? Que é mais fofinho, enfim. A gente precisa entender que é uma forma de correção. Né? Então, mas antes tem que vir toda a questão da instrução. Porque às vezes a criança fez algo de errado, mas ela precisa entender o que ela precisa fazer para melhorar. É isso que a palavra de Deus faz com nós. Ela nos mostra o nosso erro, mas ela também nos orienta o que fazer. Né? Não adianta só a gente... E tu falou ali sobre algo, às vezes a gente adulto, né, não sabe, a gente chega a Deus e diz, Deus, eu não sei como fazer isso. E às vezes a gente peca nisso, de não ensinar o filho como fazer o certo. Só dizer, tu tá fazendo errado. Mas não mostra, não ensina ou não dá o exemplo, né? E a irmã Júlia
comentou ali antes sobre a questão de pedir o perdão para as crianças. Quando você está corrigindo nesse sentido, assim, que a criança fez algo de errado e você teve que usar vara, você não precisa pedir perdão porque você fez. A Bíblia ensina, sim. Mas quando a gente faz algo errado, sim. Né? Eu fiz algo errado, que nem já aconteceu esses tempos atrás, eu estava alterada, então eu gritei com o Matias, né? Ele estava se enrolando para tomar banho, daquela, né? Depois, aquilo me deu um temor tão grande, sabe? Eu chamei ele lá, eu disse, filho, vem cá. Naquela hora, assim, a mamãe estava nervosa, eu estava, né, ansiosa, eu queria fazer as coisas rápido e eu gritei com você, mas eu não devia ter feito isso. Então, você perdoa a mamãe? Você me perdoa? E ele disse, eu te perdoo, mãe, sabe? Daí já nem lembrava mais, sabe? Mas a necessidade da gente mostrar para eles que a gente também erra. Que a gente também é humano, que a gente também tem fraquezas, né? E deles entender isso, sabe? Porque tem filho que nunca ouviu um eu te amo do seu pai, da sua mãe. Que nunca ouviu. Deus o livre pedir perdão pro meu filho. Sim. E parece que perde a autoridade, mas não. Né? Sim. A gente não perde, na verdade, a gente está ensinando eles que eles também vão ter momentos que eles vão errar, eles vão precisar reconhecer. Porque às vezes a gente não reconhece os nossos erros, mas a gente quer que os nossos filhos reconheçam. Né? Então a gente precisa reconhecer isso e demonstrar isso para eles. Né? E dessa maneira a gente cria adultos que não sabem pedir perdão, adultos que não respeitam a autoridade, não sabem ser autoritários na medida certa, porque a gente precisa usar a autoridade da maneira certa, né? E, às vezes, vendo o pai fazer isso de forma repetitiva, sem ter aquele controle, com certeza vai crescer dessa forma, né? E, irmã Deise, a gente queria entrar num assunto que é um pouco forte, mas eu acho muito necessário também, que é sobre proteger os nossos filhos do abuso. Seja psicológico, sexual, seja físico, moral, de todas as formas, né? E a gente queria ouvir de ti, como tu faz isso com os teus filhos e como professora, né? Que tá sempre ali cuidando das crianças, como elas chegam de casa. Uma fala que a gente tem muito, assim, com as crianças é... No início do ano, geralmente, a gente vai repetindo, assim, enquanto professora, tá? Na escola. Porque tem um momento que eles precisam ir ao banheiro. Como eu trabalho com crianças pequenas, né? Às vezes eu preciso ajudá-los na higiene deles, né? Enfim. Então, a gente sempre senta e sempre conversa que o banheiro, quando a gente vai usar, né? É um espaço particular. Embora o banheiro da escola é público, assim, aberto, mais crianças usam. Sim. O lugar onde vai fazer as suas necessidades tem a portinha. Então, é um de cada vez. Então, eu sempre oriento as crianças assim. Um por vez, né? Vai até lá usar. Você não sai sem vestir a sua roupa. Se você precisar de ajuda, né, você pede ou avisa, que nem, às vezes, geralmente a gente ia junto com eles, né? Mas às vezes estava lá no pátio, um ia, depois a gente ia lá verificar. Para ajudar eles na higiene deles, né? A prof vai te ajudar, a prof vai te tocar, porque a prof vai te ajudar a te limpar, né? Mas sempre orientando eles assim, tem partes do nosso corpo que ninguém pode tocar, né? Então a gente fala assim que são partes especiais, por isso a gente tem que deixar protegidos, né? Usar cuequinha, usar calcinha. Se alguém tentar tocar na gente, a gente tem que correr, tem que, né, chamar alguém que a gente confia. Não é partes do corpo que a gente pode estar brincando, porque pode machucar, pode, né, enfim, entrar bactérias. Então, tudo isso é uma conversa que a gente tem que ter cuidados com o corpo. O nosso corpo é especial, o nosso corpo é sagrado. E já começa também pela questão assim, quando um amigo está brincando contigo, mas ele faz uma coisa que você não gostou, você vai dizer, amigo, eu não gostei dessa brincadeira. Impor o limite, né? Vamos brincar de outra coisa. Seu amigo, encostou em ti de uma forma que você não gostou, a gente não pode encostar nas pessoas de qualquer jeito. Ficar tocando nas pessoas, a gente tem que pedir licença, é o corpo do outro. O que eu não gosto que façam para mim, eu não faço para os outros. É uma conversa que a gente tinha recorrente com as crianças, né? Pelos cuidados que eles tinham que ter, assim, com o seu corpinho. É uma coisa que eu falo bastante com o Matias. Agora ele vai começar indo na escola, né? Que às vezes ele vai no banheiro e sai correndo, sem puxar, né? A cuequinha. Esse filho sempre tem que puxar. E é uma coisa que tem que falar seguidamente. Primeiro tu veste a tua roupa, depois tu sai do banheiro. Eu disse, a mãe vem aqui te ajudar, o pai às vezes vem te ajudar. A mãe te ajuda às vezes no banho, né? O pai, mas nós somos teu pai e tua mãe. Ninguém mais pode te ver sem roupa, né? Então a gente trata isso também assim, você não pode ficar sem roupa
na frente de outras pessoas. Isso é importante. Então você tem que estar sempre arrumadinho, vestidinho, né? E se tu precisar de ajuda, que nem lá na escola, chama a tua professora, né? Mas sempre nessa orientação. É uma questão, assim, bem delicada, né? E os pais precisam orientar os filhos a respeito disso. E não é sabe? frescura, né, irmã Deise? Que às vezes as pessoas lidam com isso, com esses assuntos, ou não querem falar, evitam de falar, não é a hora. Mas a hora é desde que o teu filho entende o que o corpo dele, o limite. E a Pietra, a gente nota isso nela, porque a gente sempre está trabalhando nela isso. Quem pode te ver sem roupinha? Quem pode te limpar? Então, às vezes ela fica, a gente está limpando, trocando ela, vestindo roupa, né? E ela fica, mãe, fulano não pode, né, me ver. Daí a gente diz, não. Ah, mas a vovó pode? A vovó sim. Daí a gente vai trabalhando. E eles entendem, eles sabem esse limite do corpinho deles e é muito importante. Eu vejo como uma importância muito grande. Tratar sobre isso com os filhos e na igreja também, né? Não ser um assunto proibido, estritamente proibido, mas algo que a gente já consiga ensinar e relacionar. E isso que tu falou sobre já impor limite, não necessariamente sobre a parte íntima, mas sobre o corpo inteiro, né? E essa coisa também eu vejo que lá onde a minha filha estuda, as profs sempre estão falando. Você perguntou se o seu coleguinha quer um abraço, porque eles são muito assim, vamos abraçar, e derruba, e cai junto. E a Pietra, a gente tem trabalhado também isso nela. O colega quer abraçar, né? Ou a Júlia quer te dar um abraço. Então, ela pergunta, Júlia, posso te abraçar? Tu quer um abraço? Então, você adulto que nos assiste, não toque na criança sem a permissão dela, não abrace, não faça nada que vá passar do limite mesmo. Mas é uma criança, mas ela é um ser humano. Né? Então, é importante você entender isso. E, às vezes, você faz porque não foi ensinado. Mas, graças a Deus, por hoje a gente está aqui falando sobre criança, sobre princípios bíblicos, que é um assunto importante. E às vezes é uma coisa bem simples também, né? Que nem a questão do limite que tu falou. Até a respeito de não é só o abuso físico, mas o verbal, enfim, né? A gente tem muito bullying hoje nas escolas, né? Sim. E aí a gente vê assim que nem... às vezes querem falar outro nome pro Matias ou chamar de algum apelido esses dias. Alguém brincando chamou ele de uma palavra que eu nem sei o que era. Não era um palavrão, mas era uma outra palavra, assim. Daí ele disse assim, não, eu não sou isso, meu nome é Matias. Daí eu sempre digo, filho, teu nome é Matias. E a gente tem que chamar as pessoas pelo nome, elas têm um nome para ser chamada pelo nome. Sim. Claro, eu digo assim, se o amiguinho tem um apelido que ele gosta, né? Por exemplo, assim, Matias, mas ele te chama de Mate. Tu gosta? Tá tudo bem, né? Agora, se não, que nem às vezes eu chamava ele de Batatinha. Brincando em casa, né? O Matias. Daí ele pergunta, mãe, por que tu me chama de batatinha? Porque tu gosta de batatinha frita, tu não gosta? Eu gosto. Então tá. Daí, tipo assim, mas foi uma brincadeira, né? Mas ele já queria saber por que eu tava chamando ele de batatinha. Mas era uma brincadeira. Agora, se vai pro cunho, né? Às vezes assim, por causa da cor, por causa do tipo de cabelo, porque já vai pra uma questão assim de deboche, né? Coisa assim, daí não é legal. Isso que eu falo com ele sempre, tem que saber se a pessoa gosta de ser chamada dessa forma, e sempre tem que chamar a pessoa pelo nome, né? Então começa pequenos detalhes, né? O nosso Deus, ele nos conhece pelo nosso nome, né? Exato. É importante isso que tu falou e sobre ele se posicionar, né? Se ele não gosta, eu não sou isso, eu sou o Matias. E ensinar os nossos filhos quem eles são em Cristo, né? Porque às vezes o mundo tenta impor que eles são, você é isso, você é aquilo. Se você não se identifica assim, você pode ser outra coisa, mas não. Quem você é em Cristo? Quem Cristo diz que você é? Exatamente. Isso é importante a gente botar isso na mente deles, né? E fazer essas declarações, né? Declarar isso sobre nossos filhos. Eu sempre falo para ele, filho, tu é um menino, tu é inteligente, tu é corajoso. Deus tem um plano muito grande para tua vida, Deus vai te usar, Deus te ama, a mãe te ama. Sabe? Então, declarar isso. E eu sempre digo para ele, tu é menino, Deus te fez mais forte que as meninas para você proteger as meninas e não machucar elas. Né? Então, assim, se você vê um amiguinho fazendo machucando o outro, você diz, não faça. Então, assim, e a gente declarar, você é. Né? Porque a criança, ela tá em forma, a identidade dela está se formando enquanto ela é criança. Então, essa questão que vem se levantando, assim, de ideologia de gênero, né? É uma coisa que traz confusão
para a mente da criança. Né? A gente tem que deixar isso bem claro. Você não pode, assim, ser o que você quiser. Você é o que Deus te fez. Deus te fez assim, né? Você pode escolher se você vai ser um médico, se você vai ser professor, se você vai ser, sei lá, qualquer profissão. Mas o que você é enquanto identidade é aquilo que Deus te fez. Né? Então, a gente precisa declarar isso sobre a vida dos nossos filhos também, né? E a gente tem visto crianças, é uma coisa assim... Mas crianças decidindo o que querem ser, né? E até os pais levando no cartório para atestar. O meu filho, aos 12 anos de idade, é isso. Né? E quantas vezes a gente muda de ideia com coisas simples? Como uma criança, ela vai decidir aquilo que ela quer ser. Ela não, às vezes não sabe decidir qual a cor favorita. Um dia é uma cor, outro dia é outra. Como é que ela vai decidir uma coisa tão importante a respeito dela, né? É algo muito maligno isso, né? Porque a gente percebe assim na nossa lei, né? Para você é considerado maior de idade com 18 anos. Aí você só pode exercer o teu direito de voto aos 16, né? Só tem maturidade para votar em quem vai governar a cidade, o país, enfim, com 16 anos. Você só pode responder por crimes aos 18 anos. Então você só tem maturidade para entender que você cometeu um crime, mas para decidir se você é menino ou menina, que gênero você pertence, você já tem maturidade. Então é uma coisa assim que não tem nem lógica se a gente for analisar, né? Mas é o ataque que a gente tem sofrido, né? A gente vê, a gente e as nossas crianças, né? A gente vê que as crianças sempre foram um alvo, né? Sempre foram um alvo. Porque o inimigo sempre quis destruir o projeto de Deus no começo, né? Então, no tempo de Moisés, né, Faraó mandou matar todos os meninos. A morte das crianças. No tempo de Juízes, os pais eram influenciados pela idolatria e eles sacrificavam seus filhos a Moloque, queimavam seus filhos para Moloque. Quem morriam? As crianças. No livro de Reis, tem a história de Atalia, né, que é uma rainha que, para exercer poder e governo, para ela estar no trono, ela matou os próprios filhos e os próprios netos. Meu Deus. As crianças, né? Sim. No tempo que Jesus veio, né, foram também ordenados, Herodes ordenou que matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Né? Hoje a gente tem muito forte a questão do aborto também, né? As crianças sendo mortas dentro do ventre ainda, né? E quando elas nascem, daí tem esse tipo de ataque para destruir elas, para destruir a identidade delas, para destruir quem elas são, né? Então, a gente precisa estar atentos e investir nas nossas crianças e usar todos os recursos que a gente tem, né? Então, você, pai e mãe, né, são as primeiras autoridades na vida dos filhos. Deus confiou eles a nós. A igreja está ali para ajudar. A escola dominical está ali para ajudar. Mas as crianças ficam a maior parte do tempo com a família em casa. E é ali que ela vai receber a maior influência que ela precisa, né? Então, falem de Deus com seus filhos, declarem verdades bíblicas sobre os seus filhos, declarem versículos bíblicos, né? Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, né? Desde o meu ventre, falar para os filhos assim, né? Você é escolhido de Deus, Deus tem um plano para ti. Sempre inculcar neles que eles são importantes para Deus e que de fato são. A Bíblia diz que os nossos dias são contados, né? E que Deus nos conhecia ainda informe, nós nem tinha, né? Forma ainda, e Deus já nos conhecia. Então, e é Deus quem nos dá a vida. Então, se Deus deu vida para um ser, para alguém, para uma criança que veio ao mundo, é porque Deus tem um plano na vida daquela criança. Muitas vezes não se concretiza por conta das escolhas da vida, pelas influências, mas Deus tem um plano para todos, né, de salvação. Sim. E isso vem da estrutura familiar, né? Porque hoje a gente tem visto uma estrutura que não é a estrutura proposta por Deus, né? E dentro disso, irmã Deise, como tu cria o teu filho? Qual é a maior... o desafio ou aquilo que tu considera mais importante para ele se tornar um homem de família, um pai de família, um sacerdote do lar? Porque a gente sabe que tem os seus desafios, tanto criar um menino quanto criar uma menina para ser uma esposa, né? Então, como mãe de menino, como é que é esse teu dia a dia? Então, assim, meu filho tem 4 anos, né? Sim. Eu tô aprendendo ainda, né? Assim,
tenho ainda muito que aprender. Eu gosto de ouvir muito o conselho de quem já tem, né? Filhos mais velhos, já criados, assim. Gosto de sempre conversar com meu esposo a respeito disso, né? Ele disse assim, tu é a referência para o teu filho. Ele precisa ver em ti o homem que ele quer se tornar. Tem coisas que eu posso fazer com ele, mas tem coisas que é tu. Verdade. Que é você como pai que tem que fazer. Ele precisa disso, né? Então, até na forma de brincar, assim. Até outro dia eu estava lendo, né, que a mãe, ela tem uma forma de brincar com os filhos e o pai tem outra. E precisa disso. A mãe é mais amável, mais delicada, né? É mais protetora. O pai já é mais radical. É correndo, é jogando pra cima, é cambalhota. Bruto. Exatamente. Mas precisa disso. Bom, né? Sim. Ele precisa ter isso. O filho não é pra ser delicado, né? Exatamente. Então, ele precisa entender que a mulher tem essa... Faz parte da feminilidade dela, a delicadeza, a doçura, né? A mansidão. E o pai, não que ele não é amoroso, que ele não é cuidadoso, mas de ter essa, né? E daí eu sempre falo pra ele, o papai cuida de nós, o papai é forte. Enfim, sempre enaltecendo as qualidades do meu marido, né? Como homem, como pai. E às vezes a gente vê, assim, nas famílias, às vezes os pais discutirem, enfim, né? Às vezes, assim, menosprezando um ao outro, sabe? Assim, denegrindo, assim, a imagem dele. Sempre. Então, a gente nunca pode falar isso. Às vezes, até quando... Às vezes, o Matias fala uma coisa assim... Esses dias ele falou um negócio para ele, tu tá maluco? Não sei o que. Pro pai dele disse, olha, não fala que o papai é assim, né? O papai não é maluco, o papai é um homem de Deus, enfim. Então, assim, coisas que às vezes eles fazem de brincadeira, mas que já é o momento de ensinar, né? Até para ver o limite, né? O que eles podem ou não falar. Até uma irmã lá da igreja, que tem uma menina, ela disse que a filha dela estava numa fase de qualquer palavra nova que fugisse do vocabulário dela, ela vinha e dizia, mamãe, eu posso falar isso? Porque tem essa questão do palavrão, né? Então, ela já tem essa noção de que tem coisas feias, então ela sempre vai e pergunta, mamãe, eu posso falar isso? E a mãe relatou achando assim engraçado, né? Mas a importância, ela entende. Já entendeu que tem coisas que são... que a gente pode falar e coisas que não são agradáveis de se falar, né? Então, pra te ver como a criança aprende, ela absorve, né? Ela pega muito, e ela pega muito pelo que ela ouve, pelo que ela observa, né? É rapidinho, né? Logo eles já absorveram. Irmã Júlia, nossa entrevistadora nova, tem outra pergunta, algo que tu queira perguntar? Não, eu já perguntei tudo que eu Perguntou tudo que tu... Então já aprendeu. Quando tu tiver teus filhos. Sim. Glória a Deus. Longe de nós, né? Ser o dono da verdade no sentido de, sei tudo sobre filhos, sei tudo, né? Que nem eu falei pra vocês, tô aprendendo ainda, né? Tenho muita coisa pra aprender, agora veio outro bebezinho, né? Então, assim, a gente tá aprendendo, mas eu procuro sempre estudar sobre, ver o que a palavra de Deus diz, né? Sim. Como professora, a gente observa muita coisa também, então tu aprende com o erro dos outros, né? Assim, ver, isso aqui que essa família está fazendo não está legal, a gente está vendo que está dando resultado negativo para a criança, né? E a gente percebe muito, assim, uma coisa que tem influenciado muito, assim, né? Só para a gente encerrar agora, é a questão de dar atenção, sabe? As famílias, os pais estão terceirizando as crianças, o cuidado com as crianças, sabe? Então, muitas vezes não querem ficar com os filhos e quando estão com os filhos não tem tempo de qualidade e as crianças precisam disso. A falta de paciência. Exatamente. Também. Elas vão buscar em outra pessoa uma referência que era para você pai, você mãe ser, né? Vão se espelhar em outras pessoas que vão dar atenção para elas e muitas vezes não vai ser o exemplo que você gostaria, né? É óbvio que nós erramos. Nós não somos perfeitos, a gente está lutando também para acertar. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós vamos ter que dar conta da alma dos nossos filhos para Deus. Com certeza. Deus não vai chegar lá e cobrar só do pastor ou da professora da escola dominical. Os primeiros que vão ser cobrados vão ser nós, enquanto pais, porque foi nos confiado, né? Então, assim, de ter tempo com o teu filho, de dedicar tempo, de estar ali com ele, dando atenção, mostrando que ele é importante, né? Até a gente deu muito meme agora com a volta às aulas, né? Ah, sim. E eu disse, eu tô com o meu coração apertado, porque eu vou ter que levar o meu filho. Eu sei que ele precisa, que é importante. Sim. Eu disse, mas ele não vai estar comigo aquele horário, né? E agora que eu tô de licença maternidade, eu poderia estar mais tempo com ele. E aí eu já tô com o coração apertado, que eu vou ter que levar ele pra escola. E tem muita gente que tá, né, aliviada. Meu Deus, vou deixar meu filho lá agora, eu vou ter um tempo pra mim, né? Mas não, filho
nossa maior riqueza. E cuidar onde a gente deixa a nossa riqueza, né? Não deixar em qualquer lugar. Mas como a irmã Daisy disse, ela acabou de ter um bebê, né? Faz 2 meses. E a gente agradece muito por tu mesmo, né? Com os teus compromissos, com os teus filhos, teu esposo, ter tirado esse tempo para vir aqui conversar, contar um pouco da tua experiência, da tua história e o que tu tem vivido como prof e mãe, né? A gente agradece muito, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi com certeza muito enriquecedor, né? Foi muito edificante também. Eu já tive uns conselhos, né? Em breve vou ter um neném. Então. A gente como mãe, como tu falou, tá sempre aprendendo, né? Eu tenho uma filha também da mesma idade do Matias, agora em março ela faz 4. Então, claro que cada filho tem a sua personalidade, mas a gente compartilha experiências e ideias e eu também peguei muitas coisas mesmo já sendo mãe, né? E talvez para o próximo, algumas coisas que a gente errou, né? Conseguir mudar, reverter e orar, pedir para Deus nos dar esse direcionamento. Exatamente, aí é que está o fundamental, né? A gente, por nós mesmos, não temos como, né? Ser uma boa influência para os nossos filhos se a gente não tiver direcionado pelo Espírito de Deus, se a gente não estiver vivendo pela Palavra de Deus, né? Então, a gente também precisa da ajuda do Senhor. Nós não somos autossuficientes, né? Embora a gente tenha aí, né? Nem eu tenho experiência como professora, eu tenho um curso de pedagogia, mas não é isso que vai me dar o respaldo, não vai ser suficiente. Sim. Quem vai ser suficiente para mim ensinar meus filhos nos princípios bíblicos é só Jesus. Amém. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente tem aí os nossos patrocinadores, aqueles que têm nos apoiado. Júlia me ajuda a lembrar, porque a minha mente tá... Temos aí, então, a Kael Store, que é a loja da Júlia, da irmã Júlia, vende roupas modestas. E muito obrigada, então, por nos apoiar. Temos a Piema da Modesta também. A Dia de Festa NH, que nos ajuda também com itens de decorativos. Temos a RB Store, que é de limpeza, né? Sim. Quase todas essas empresas são cristãs da nossa igreja. Temos o Meu Banner também. E a Ótica Soares. Muito obrigada a todos vocês por ter acreditado e estar incentivando esse projeto aí cada vez mais adiante. Como a irmã Daisy comentou, nós temos a nossa igreja, o EBV. Se você tem interesse de aprender mais sobre a palavra de Deus, entender aquilo que nós estamos falando aqui, nos chame ali pelos nossos canais, né, Instagram, que nós vamos estar repassando alguém de alguma localização. O Senhor vai preparar para estar dando esse estudo para você. Então, muito obrigada por nos assistir. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo. Em nome de Jesus. Amém.